pessoal, meu nome é Márcia Regina, welcome to Inglês em Foco. O foco de hoje é estrutura e construção de frases em língua inglesa. Primeira dica, para que construímos uma frase em inglês, precisamos desconstruir a ideia estrutural de frases na sua língua nativa, o português no caso. Nem sempre as exigências feitas em português ou inglês demandará na outra língua, ou vice-versa, ok? A exigência de preposição, de artigo, de ordem estrutural das palavras serão cronologicamente e necessariamente em todos os casos, ok? Uma segunda dica é entender que existem vários tipos de frase e cada frase demandará uma estrutura. Um exemplo é frase afirmativa, frase negativa, interrogativa, exclamativa e frases complexas, ok? Então, as frases complexas não é o nosso foco hoje. Começaremos com estrutura de frase bem simples. Então, vai rolar aí a primeira aula. Então, pessoal, o primeiro exemplo estrutural de frase em inglês será com a frase afirmativa. Né? E a estrutura não é tão diferente como a do português, certo? A ordem das palavras. Em alguns momentos sofreremos alterações específicas, lógico, né? Veremos mais à frente, à medida que for avançando o cursinho. Né? A estrutura aqui com o exemplo, she loves to read. O que é o she? O she é um pronome pessoal, certo? E o loves é um verbo. Verbo que tem acrescido um S. E esse S desse verbo é porque ele está no plural? Não. É porque ele está acompanhando o pronome she. Toda vez que um verbo vem acompanhado com she e he, com esses dois pronomes, ele ou ela, ele terá que ser acrescido um S. Por questões de concordância, certo? Nada mais específico. Então, aí também vale a pena você estudar um pouco como é que se passa para o plural os verbos, né? Que tem alguns verbos irregulares que ele tem umas mudanças específicas. O to é uma preposição. E ele apareceu aqui nessa estrutura de frase para acompanhar o segundo verbo, read, né? Que é o verbo ler. E por que esses dois verbos? Olha, existe um verbo principal e um verbo, né, auxiliar. E toda vez que temos dois verbos na mesma frase, um juntinho ao outro, um verbo tem que estar no infinitivo. Então, é esse o papel da preposição aí, to. O to, ele vem acompanhado do segundo verbo, read, para deixá-lo no infinitivo, certo? Então, she loves to read. Ela adora ler. Então, a estrutura básica é essa. Sujeito, o verbo, né? No caso, os dois verbos e o complemento. No caso aí, o segundo verbo, ele é o complemento. Mas esse complemento é construído com um verbo também. Mas terá algumas frases que o verbo só aparecerá uma única vez, ok? A segunda estrutura de frase será frases negativas. Como é que se estrutura? Como é que construímos frases negativas? Olha, nós temos aqui a construção sujeito, mais um verbo auxiliar, mais o not, mais verbo, mais complemento, né? Você vê aí que nós temos também dois verbos. Um verbo, que é o verbo auxiliar, ele só é complemento, é só para estruturar e identificar que essa frase está na negativa, certo? É uma estrutura específica da frase negativa, ok? Então, ele não é traduzível. Você vai traduzir o verbo principal. Olha, pessoal, você tem alguma dúvida sobre verbos auxiliares, então vale a pena dar uma investigada mais, né? Porque nós temos muitas frases que necessita desse auxiliar, né? Por questões estruturais, que os principais verbos auxiliares são to do, to be e o to have. Ele sempre vai aparecer em uma frase. Nem tente traduzir, ele é auxiliar, ele não é traduzível, ok? Então, nesse exemplo aqui, I do not work on Sunday. Vamos estudar cada partículazinha. I é um pronome pessoal. O do é o verbo auxiliar, o que falamos, né? Ele aparece aqui porque a estrutura de frase negativa exige um verbo auxiliar, nesse caso do. O not, a frase é negativa, tem que ter a partícula not, esse é o ponto principal, né? O not tem que aparecer na frase.
Work. Work é o verbo principal, né? O verbo traduzível. Work quer dizer trabalhar. On é uma preposição, né? Existe, gente, inúmeras preposições. E para aprender essas preposições é muita prática, porque ela vai se alternando à medida, né, da palavra posterior, certo? Então, vale a pena dar uma lida, estudar bastante preposição, certo? Que é algo que causa muita dúvida, até no inglês avançado. E o Sunday, né, que é o dia da semana. Então, essa frase fica: I do not work on Sundays. Eu não trabalho aos domingos. Então, essa estrutura é a estrutura de frase negativa, ok? E a terceira estrutura de frase aqui são frases interrogativas, né? Como é construída essas frases? A frase interrogativa, ela pode ser, né, só com a inversão do pronome e o verbo. Mas se essa frase estiver palavra interrogativa, né, que seria um interrogativo what, né, how, então terá uma estrutura específica. Mais verbo auxiliar, mais sujeito, mais o verbo principal, mais complemento. No primeiro exemplo aqui nós teremos do you like cake? Você gosta de bolo? Né? Esse do é o verbo auxiliar, né, que foi invertido com o pronome you, né? Ele inverteu, apareceu anteposto ao pronome you, justamente por a frase ser interrogativa. Então, existe essa regrinha de inversão, né? Porque nenhuma frase afirmativa seria you like cake ou you like cake, né? Não teria esse do, esse auxiliar. Mas, no caso aqui, ele aparece, né? Por questões estruturais, inverte com o pronome, né? Pessoal. Após aparece o verbo principal, que é o verbo traduzível, que é o like, que é o verbo gostar, e o cake, que é bolo, certo? E não esquecer jamais da interrogação, porque a frase é interrogativa. No segundo exemplo, nós temos what is your name? Como você se chama, né? O qual é seu nome. Esse what, que é o interrogativo word, né? Que é um occasional word, que é da estrutura de frase interrogativa. Mas o verbo to be is, né? O is no singular, se fosse plural seria are. What is your, que é pronome pessoal, que acompanha o name, né? O substantivo name. Então, your name aparece o possessivo para indicar posse do nome. Então, a estrutura é what is your name, ok? Não esquecer da interrogação. Have, e o terceiro é com have. Have you been to Africa? Esse é o terceiro exemplo, ok? Esse have também é um verbo auxiliar, ok? E ele aparece aqui na estrutura interrogativa. Ele tem que ser anteposto ao pronome, que no caso aqui é o you. Então, é have you e não you have. Have you been é o verbo, né, traduzível, principal. E por quê? Que verbo é esse? Verbo to be. E por que aparece been? Porque nessa estrutura aqui com dois verbos, ele foi transformado em verbo no particípio, né? Então, por isso que ele é escrito dessa forma. O verbo to be no particípio é escrito been. Então, have you been to Africa? Esse to é uma preposição, né? Ele serve para indicar, né, local, movimento, to, para onde ele foi, né? Ele acompanha aí África, né, que é o substantivo, né, que nomeia lugares, country, né, país, o continente aqui, né, continente África, né? A gente já tem mania, né, de colocar a África como um país, não, é um continente, ok? Então, as estruturas básicas são essas, de frases interrogativas. Espero vocês terem gostado e que eu tenha ajudado bastante, ok? Treine bastante e dê uma olhadinha aqui nos verbos irregulares e em verbos auxiliares. Ele ajuda bastante a entender estrutura de frases, ok?